Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ednar, Biologia na área. Então galera, curta aí essa aula de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para frente, tá gente? Vamos para frente que o Enem tá aí, as outras atividades estão chegando aí a todo vapor e eu conto com vocês e vamos superar tudo isso, tá galera? Vamos aí porque a corrida está rápida e você é o vencedor, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar de algo muito importante. Hoje nós vamos falar dos protopistas, tá? Antigamente esse nome era chamado de protozoários, mas uma nomenclatura mais recente, a palavra protopista fica mais adequada, ok? E aqui a gente vai tratar dos protozoários e a gente vai tratar também das algas. Digamos assim, é um grupo que trata dos dois grupos. Primeiramente, a gente vai falar aqui só dos protozoários, tá, galera? As algas, ela é um grupo à parte, mas elas se enquadram aqui também dentro desse reino, tá, galera? Então, aqui nós temos as algas unicelulares, que elas são autótrofas, tá? E nós temos os protozoários, que são heterótrofos, tá ok? Você já sabe que são autótrofos, você já sabe que são heterótrofos, tá ok? São aqueles que sintetizam a sua matéria orgânica e aqueles que não sintetizam a sua matéria orgânica. Então, aqui nós temos as algas unicelulares que têm a capacidade de realizar fotossíntese e nós temos os protozoários que não têm capacidade de realizar a fotossíntese, tá ok? Então, a classificação mais recente, como eu falei, desse reino são protoctistas, tá ok, galera? Então, aqui, deixa eu só tirar aqui a minha imagem aqui da frente para vocês perceberem. Você vê direitinho aqui, você fala, professor, não vi, aí a sua imagem estava na frente, mas beleza, tá, gente? Aqui nós temos os sarcodíneos ou risópodes, tá? Vocês vão encontrar alguns livros com esses nomes, diferentes nomes. Por que risópode, tá? Porque forma uma raiz, ou chamado pseudópode, que formam falsos pés, tá bom? Um exemplo, a ameba, tá? Nós vamos ter também os flagelados, ou mastigóforos, porque eles têm um flagelo, como vocês podem observar aqui nessa imagem, eles possuem uns flagelos. E nós também vamos falar dos ciliados, ou cilióforos, que possuem uns cílios em volta deles, tá? Como vocês podem observar aqui nessas imagens. E nós também vamos falar também dos esporozoários, ou apicomplexa. Eles não possuem estrutura de locomoção, tá? Vamos para frente, tá, galera? Mais uma vez aqui a minha imagem aqui, um pouquinho na frente aqui, mas vamos só... Aqui nós temos um paramécio, tá ok? Esse paramécio aqui é um dos protozoários um pouco maior, tá? Um pouquinho maior, dá para até observar ele lá. Pega uma água bem clarinha e tiver a presença dele lá, dá para a gente ver. Quem tem a vista boa dá para ver um paramécio, por exemplo, na água doce, tá? Nem em todo lugar vai estar presente, mas em todas as águas tem protozoários, tá bom? Então, quando a água é tratada, é para matar tanto as bactérias, também como os protozoários. Inclusive, a questão da ameba, a amebisa, a disenteria, tá? Então, aqui nós temos um paramécio, ele é do grupo dos ciliados, ele possui cílios, como vocês podem observar aqui em volta dele todinho, tá? Tem cílios. Aqui ele vai ter um citóprocto, isso aqui seria mais ou menos para expulsar os alimentos que estão dentro dele. Nós temos um vacúolo digestivo, ou digestório, que seria o nome mais correto. E aqui nós temos o citóstomo. A palavra óstomo significa boca, tá? É uma célula que fez uma dobra, vamos dizer assim, uma parte da célula. A parte da célula não são várias células, eles só são compostos por uma única célula, tá, gente? A parte da célula se dobrou e formou aí como se fosse um tubo, um canal. Isso aí denominamos da boca, por onde entra
o alimento, tá? E aqui nós temos um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil está presente principalmente nos protozoários tussícolas ou de água doce, e como eles são de água dulcícola ou de água doce, como eu já falei, então a tendência é de entrar muita água. Como entra muita água, então ele vai, digamos que, inchar. Ao inchar, seria prejudicial para ele, tá, galera? Então, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa ter um mecanismo para expulsar essa água dentro dele. E esse mecanismo é chamado de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, tá? Além do mais, aqui nessa célula, vamos dizer assim, é uma célula pobre em organela, mas ela é mais complexa do que as bactérias, tá? Já vamos dizer assim que seria mais evoluídos, tá? Tem o micronúcleo, como vocês podem observar nessa seta aqui. Aqui é o micronúcleo. Esse micronúcleo ele está relacionado com a reprodução. Lá na frente nós vamos observar que esses micronúcleos podem ter uma fusão, tá? E nós temos aqui esse macronúcleo. O macronúcleo está relacionado com a questão vital, ou seja, a síntese de proteína, produzir proteína, tá? Então nós temos aqui dois núcleos. Um núcleo pequeno, que está relacionado com a reprodução, e um núcleo grande, que está relacionado com a questão vitalícia vou chamar vitalícia, tá? Do protozoário, tá? Vamos às características basicamente geral assim dos protozoários. Eles são unicelulares, tá? Eles são formados por uma única célula. Você pode até ficar perguntando assim, professor, a questão de eucarionte, procarionte. Tá, o que acontece é o seguinte, eles são unicelulares eucariontes, tá? Então, existem os unicelulares livres, ou seja, que está por aí, não vão causar doença, que é o caso do paramécio, é um caso de doença, ele é um unicelular livre, mas existe também os parasitas ou césseas, aqueles que vivem grudados em algum lugar, estão fixos ali, tá? São células eucariontes. Por que são eucariontes? Porque possuem núcleo, tá? Diferente das bactérias que não possuem um núcleo. O material genético estava disperso, estava espalhado por todo o citoplasma, vamos dizer assim. Mas não são tão não tem tanto uma especialidade em organelas como uma célula animal, tá? Ele se locomove por meio de cílios, como vocês estão vendo aí, mas existem os protozoários que se locomovem por meio de flagelos e também existem aqueles que se locomovem por falsos pés, chamado pseudópodes. A palavra pseudo significa falso e podes vem de pés, tá? Então, seja os falsos pés. Esses falsos pés seria mais ou menos como se fosse a massa de um bolo e aí ela criou vamos dizer assim, esticou como se tivesse esticado uns pedaços dela e ela estivesse andando em cima da bancada, tá, gente? Na parte da fisiologia do reino protoctista, a gente destaca um pouquinho a questão da digestão. A digestão é intracelular, ou seja, a digestão vai acontecer já dentro da célula, tá, gente? E esse mecanismo aqui de digestão intracelular é por fagocitose. Vamos lembrar lá daquela aula de citologia, fagocitose, a questão de englobar e trazer o alimento para dentro de si. Como eu já falei, com o citóstomo, que seria a questão da boca, e o citopócto, na verdade, aí alguns têm, outros não, seria por onde vai ser eliminados os restos alimentares, tá? A respiração, naqueles que têm vida livre, tá? Que não estão dentro de um animal aí, tá? Eles precisam do oxigênio, são aeróbios. E naqueles anaeróbios obrigatórios, naqueles que precisam viver num lugar onde não há oxigênio, ou naqueles que tanto faz viver na presença ou na ausência do oxigênio, são chamados, vamos dizer assim, facultativos, são os casos dos parasitas, aqueles que vivem dentro do nosso intestino, aqueles que vivem dentro
de um intestino de um porco, aquele que vive dentro de um intestino de um gado, por exemplo. Nós podemos até falar disso aí para frente um pouco, tá? A excreção, eles excretam amônia, tá, gente? Geralmente essa questão de amônia está muito relacionado a... Vou colocar aqui ele como a questão dos animais que vivem dentro da água. Então, para não liberar um ureia, que seria uma coisa que ia feder muito, tem um cheiro forte, como a nossa urina, por exemplo. Se a gente urinar no vaso, ali, por exemplo, depois, no mesmo dia, aquele cheiro está horrível. No caso dos animais aquáticos, por exemplo, eles já não liberam essa mesma substância que a nossa. Então, por isso que a água não vai ter esse fedor como teria o nosso banheiro se a gente não limpasse, tá bom? E a osmorregulação seria como é que ele regula essa questão da quantidade de água que entra e que sai. É realizada em protozoários de água doce, por meio de vacúolos contrátil ou pulsátil, por exemplo, são chamados, que elimina a água que entra do meio hipotônico, ou seja, eles estão num meio ali que a água doce, a quantidade de sal fora do corpo seria bem menor do que a quantidade dentro dele. Então a tendência seria ir do menor para o maior, tá? Chamado por osmose, tá bom? Vamos seguir em frente. E aqui nesse próximo aqui, tirando a minha imagem aqui da frente para não atrapalhar vocês, vamos falar aqui do Rhizoptera ou Sarcodinia, das amebas, tá? Primeira coisa que nós temos aqui, eu vou falar desse textinho aqui, tá, galera? Mas aqui tem uma ameba, é uma célula única, tá bom? Aqui nós temos o núcleo, como nós já falamos, eles são eucariontes, tá? O vacúolo do gestório, por onde o alimento vai ter seu processo de digestão intracelular. Tem os falsos pés, que são essas projeções em volta da ameba todinha aqui, então chamado pseudópodes. Esse aqui são os falsos pés, por onde ela vai se locomover. E aqui a membrana plasmática, tá? Aqui nós temos o vacúolo contrátil, que é esse vacúolo aqui é o responsável por eliminar a quantidade de água que entra, tá? E aqui nós temos células assimétricas. O que seria uma célula assimétrica? A célula mãe, ela vai dar origem a duas células distintas, duas células diferentes, de tamanho diferente, de formato diferente, mais ou menos isso, tá, gente? Como exemplo, nós temos uma célula e aqui ela vai passar por um processo de dar origem a células de tamanho diferente, como nós percebemos aqui. A locomoção da ameba é por pseudópodes, tá? A nutrição é por fagocitose, ela vai englobando, como está aqui, tá? Vai englobar o seu alimento. São livres, mas também existem parasitas. O vacúolo é bem desenvolvido para expulsar uma grande quantidade de água. Com arcelas ou sem a presença da carapaça, tá? Nas entamoeba histolítica, por exemplo, uma espécie de uma ameba, o risóptero mais conhecido causador da amebíase, tá? Quando é jogado aí o produto na água, por exemplo, o cloro, vamos dizer assim, uma das principais funções dele é estar matando esses micro-organismos aqui, tá? Porque eles são causadores das enterias, tá bom? Então, a etapa do processo de fagocitose, como vai acontecer aqui, né? Aqui nós podemos perceber que aqui tem um nutriente, ela vai aproximar dele, vai englobar. Ao englobar, ele vai entrar aqui e vai fazer acontecer a digestão intracelular. Tá ok, galera? Vamos para frente. Aqui nós temos o filo Actinopoda. Nesse grupo aqui vai ter os radiolários e os heliozoários, tá? Os nominhos aí talvez complicado para vocês, tá, galera? Rádio vai lembrar um rádio, por exemplo, as antenas. E os heliozoários vai lembrar aí os raios solares. A palavra hélio vai lembrar sol, tá? Seria o gás que tem a composição aí do Sol, tá? Então, aqui nós temos uma cápsula interna de um radiolário, como vocês podem observar aqui, o formato dele.
E aqui nós temos a fotomicrografia de um heliozoário, tá? Eles apresentam pseudópodes afiliados, que são os raios, como vocês podem perceber nas duas imagens acima, chamado axópodes. Nos radiolários, ocorre uma cápsula central e esférica perfurada, formada por quitina, tá? Então, esse material aqui é como se fosse mais ou menos um material que tem a composição de uma aranha caranguejeira, tá? A actina. Ou, de forma geral, os artrópodes, tá? Os radiolários são exclusivamente marinhos, tá? Então, a gente vai encontrar eles no mar. Já os heliozoários, no entanto, são praticamente de ambientes dulcícolas, ou seja, de água doce. E eles, da região do zooplâncton, zoo significa animal, e plâncton, na verdade, seriam eles viverem aí na superfície, tá? Então, eles ficam em cima, levados pela onda, pela correnteza. Então, eles ficam nessa região que nós chamamos de zooplâncton, tá? Aqui mais um grupo para vocês. Agora nós estamos no grupo aqui dos foraminíferos, tá? Os foraminíferos possuem uma carapaça. Essa carapaça, a composição dessa carapaça aqui é de carbonato de cálcio, tá? Como se fosse a casca de um ovo, tá ok? Ou também a composição de quitina, a mesma composição que eu falei anteriormente. Possui perfurações, como vocês estão observando aqui nessa imagem, tá, gente? Várias perfuraçõezinhas aí. E essas perfurações servem para quê? Servem para que eles projetem os falsos pés para eles se locomover, tá? Uma curiosidade que tem aqui, que vale destacar para vocês, é a questão das pirâmides do Egito. Elas foram construídas com vasa, que seria mais ou menos uma rocha calcária formada por carapaça de foraminíferos, tá? Então, isso é algo muito importante para a gente estar sabendo, além da biologia, que a gente precisa saber um pouquinho da história também, tá? Destacaria outra coisa aqui muito importante. A areia estrelada encontrada nas praias japonesas de Okinawa, ela é composta por minúsculos fósseis de foraminíferos, tá? Quem tiver um dia a pretensão de visitar o Japão, se for nas praias lá de Okinawa, pode dar uma observada lá na areia que vocês vão encontrar esses minúsculos protozoários. E eles são, vamos dizer assim, os fósseis. As semelhanças com certas conchas de moluscos é impressionante, tá? Uma coisa interessante, coloquei como uma observação muito importante para vocês, onde tem esses protozoários, tá? Há uma indicação forte de que a presença de petróleo, tá, gente? Se você encontrar isso no seu quintal, você está milionário, tá, gente? Se encontrar, me avisa. Aí a gente vai fazer uma visitinha aí, a gente vai tomar um café junto, eu levo aí o refrigerante, a gente bate aquele papo e a gente faz uma associaçãozinha aí para, quem sabe, a gente ser um shake da vida, tá ok, galera? Mas vamos para frente que isso aqui acho que não vão encontrar aí no quintal de vocês esses, vamos dizer assim, esses foraminíferos, tá? Mas quem sabe, né? Pois é, galera. Vamos falar dos apicomplexa. Apicomplexa seria mais ou menos que ele teria a parte apical aqui, tá? A parte apical aqui seria mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, tá? Como vocês podem observar, essa parte apical. Apicomplexos não apresentam apêndices. Eles não se locomovem. Para eles se locomoverem, eles precisam que uma correnteza os leve ele de um lugar para o outro. No caso, o sangue, como vocês estão vendo vermelho aqui na imagem. Contudo, são dotados em algum estágio de vida do apicomplexo apical, que possui função de penetração nas células hospedeiras. Ou seja, esse protozoário aqui, ele vai fixar, vamos dizer aí, na corrente sanguínea, e aí ele vai causar um tremendo estrago na nossa vida, tá? Como algumas doenças que você está aqui e outras doenças que a gente pode estudar em outro vídeo, tá ok? Todos os protozoários são parasitas, ou seja, eles obrigatoriamente eles vão viver dentro de um ser vivo.
As doenças mais conhecidas causadas por eles, no caso, é a malária, que a gente conhece aqui na nossa região. Quem causa é o plasmódio, tá? Plasmódio, por que plasmódio SP? Porque aqui nós colocamos uma espécie não identificada, tá? E outra doença também seria a toxoplasmose. Quem causa é o Toxoplasma gondii, tá, gente? Aqui nós temos um plasmódio em processo de infecção, as hemácias, tá? Causando a malária, tá? E aqui nós temos o toxoplasma em uma célula hospedeira, a conhecida doença toxoplasmose. A questão está relacionada com a questão da doença do gato, tá? Quando esse gato não é vacinado, quando ele faz cocô na areia, quando você tem contato com o pelo desse gato e ele tem esse protozoário e etc, tá? Vamos falar de outro grupo, vamos falar dos Zoomastigofera. Zoo é animal, tá? Zoológico. Então, seria o lugar onde tem animais. Esses aqui são os flagelados, possuem flagelos, tá? Protozoário normalmente dotado de flagelos de vida livre, tá? Vão ser encontrados por aí. Mas a gente vai encontrar os parasitas, são aqueles que ficam dentro de o barbeiro ou quando passa para o nosso corpo, e aqueles que vivem em fezes, grudados em algum local aí, tá? Há exemplo também de mutualista, aqueles que conseguem fazer uma mutação aí de um processo para outro, tá, galera? Aqui nós temos o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, tá? Aqui nós temos a Leishmaniose brasiliensis, causador da leishmaniose. E aqui nós temos, deixa eu tirar a minha câmera aqui da frente, o Codozigna sp, o protozoário colonial sexo, tá? Parece como se fosse uma plantinha, vocês estão vendo aqui, nossa, que pé de planta mais lindo, tem flores. Não é, aqui é um protozoário, tá? É só mais ou menos uma semelhança aí, mas nada a ver, tá? Certos flagelados, como os do gênero Triconinfa, vive no intestino de cupins. Por que vive no intestino de cupins? Ora, porque o cupim ele se alimenta aí de celulose, né? No tronco da árvore, na árvore, na madeira, é celulose. Então, o cupim, ele fazendo essa digestão, ele não consegue fazer celulose. Quem vai fazer para ele, na verdade, seria um protozoário. Então, seria um mutualismo, tá? Estão vivendo uma associação aí mutualística, tá? Vivendo junto, tá? Então, nesse caso, esses artrópodes, ele vai ser ajudado aí pelos protozoários, tá? Beleza? Então, aqui nós temos aqui exemplo de um cupim, e dentro desse cupim aqui tem, vamos dizer assim, um protozoário ajudando ele, e aí a gente chama de mutualística, tá? Vamos para frente. Vamos colocar essa câmera aqui no lugar que não atrapalha vocês, galera. Vamos falar dos ciliados, Ciliofra. Os ciliados caracterizam-se por melhor desenvolvimento das funções celulares, cílios para locomoção e a presença de macronúcleo, que contém o DNA usado nos processos vitais, como já falei anteriormente. E possui também um micronúcleo, que está relacionado com o processo de reprodução, na questão quando faz uma fusão desses micronúcleos, tá? Aqui nós temos um paramécio, como já havia apresentado para vocês lá no início. Vocês poderiam até pensar, esse paramécio ele tem cílios só nas laterais? Não, em volta dele todinho, tá? Então, eles é um exemplo de um ciliado. Aqui nós temos a vorticela, um exemplo de ciliado, só que é séssil, tá? Como se fosse um pezinho de planta aí, mas não é. Aqui nós temos o Balantidium, parasita de intestino do porco, que muito ocasionalmente pode parasitar o homem também. Ao comer a carne do porco aí, ele pode ir para viver no homem, tá? Viver em nós. E aqui nós temos a questão da reprodução dos protozoários, tá, galera?
Então, a divisão binária, quando uma célula se transforma em duas, tá? Se divide, formou duas. E nós temos a divisão múltipla, quando uma célula ela vai se transformar em várias células, ok? Então, aqui nós temos uma célula que ela vai passar pelo processo de multiplicação, ela vai começar a se dividir, se partir, se paridade, formar duas células semelhantes, ou seja, reprodução assexuada, beleza? Já aqui, desse lado, nós temos a reprodução sexuada, conjugação. De uma forma bem, vamos dizer assim, bem simples, para vocês entenderem, seria mais ou menos dois protozoários quando eles se juntam e aí eles trocam material genético. Um manda material genético para o outro e esse aqui manda para esse. Então, eles vão fazer uma conjugação, beleza? Então, isso seria um processo chamado de reprodução sexuada, onde há troca de material genético, tá bom? Como vocês podem perceber aqui, eles têm os micronúcleos, tem o macronúcleo, mas aí a gente fala só dos micronúcleos, que está relacionado aí com a questão da reprodução. O macronúcleo é com a questão da vitalidade, tá? E aí vai acontecer uma fusão desses micronúcleos, eles vão se fundirem, eles vão se multiplicarem, e alguns vão se degenerar, por exemplo, quando eles formam quatro, vamos dizer assim, que três se degeneram e acaba ficando um, e desse processo aí, eles vão fazer uma troca aí com outro protozoário, como vocês podem observar nessa imagem aqui, ele está mandando um micronúcleo para cá e ele está recebendo outro micronúcleo. Então, esse aqui, vamos dizer assim, que vai ficar grávida e o outro também. Então, esse aqui vai dar origem a outro protozoário e esse outro também. Então, seria mais ou menos um processo parecido aí, tá, gente? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter esse processo aqui, tá bom? Então, é isso, galera. Essa foi a aula sobre protozoários. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço a vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. As próximas aulas vem aí, tá, galera? Pode esperar que eu vou estar deixando o canal aqui repleto de aula para vocês ficar bem informado, para vocês bombar aí no Enem, tá ok? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, tá, galera?